plantação, é uma coisa. Ele não queria oferecer sua vida, ele queria apenas oferecer uma oferta a Deus. Todos os dois ofereceram, só que um ofereceu a sua vida e o outro ofereceu apenas uma coisa que estava ali. Ou seja, um ofereceu adoração e o outro ofereceu louvor. Deus se agradou, é claro, da adoração, muito superior ao louvor. Então, quando Caim mata Abel, ele tira uma vida, esse sangue derramado sobre a terra, então ele clama, ele sempre está ali representando uma vida que foi tirada, que foi ceifada, que foi tirada antes da hora. Não foi Deus que tirou, foi o homem que tirou. E existe um juízo para Caim. Então o juízo dele foi ser expulso dali, foi viver errante, né? Então ele foi exilado. Mas para que ninguém o matasse, Deus coloca nele então um sinal de identificação de que ele não deveria morrer pelo que ele fez. Então veja só que Deus teve misericórdia de Caim. O que é misericórdia? Você merece o juízo, mas Deus não aplica esse juízo. Então Abel morreu, Caim o matou, então Caim tinha que pagar com a vida. Mas qual a continuidade que teria a vida, a raça humana? Então a humanidade descenderia de outros filhos que Adão e Eva teriam. Mas Deus, então, na sua misericórdia, não matou o Caim, nem aceitou que ninguém o matasse, porque ele estava fazendo uma escolha. Então, a partir dele nasceria um povo de uma escolha de rebeldia contra Deus. E Deus não podia proibir isso. Ele deu livre-arbítrio ao homem. Então ali nasceu a família então de Caim. Agora veja só que Deus dá uma ordem em Gênesis dizendo que aquele que matasse alguém dali para frente, a sua própria vida lhe seria tirada devido a isso. Porque a vida pertencia a Deus e o homem era a imagem de Deus. Então Caim não tinha essa ideia, não tinha ainda conhecimento disso, e a partir daí então Deus coloca isso na raça humana. Então quando Deus diz o sangue de Abel fala até hoje, por quê? Porque o sangue de Abel prefigurava o sangue de Cristo. Uma vida que foi derramada, que foi tirada, por quê? Pela inveja, pelo sentimento ruim do homem que não aceitou Deus escolher alguém. Então, na verdade, Abel foi morto por causa da aceitação de Deus do seu sacrifício, da sua adoração. Na verdade, um assassinato contra Deus. Então isso ficará de memória para sempre, de que uma vida foi ceifada por causa da escolha de Deus. Por isso que existe essa briga religiosa. As pessoas matam outros porque não aceitam que outros tenham a preferência de Deus. Isso é uma coisa que acontece desde que Caim matou Abel. Quando alguém é escolhido por Deus, quando alguém é aceito por Deus, quando alguém alcança aí a misericórdia de Deus, a partir daí ele passa a ser perseguido pelos outros que não são aceitos. Então a pessoa quer que o seu sacrifício, que a sua oferta, que a sua maneira de viver seja aceita por Deus. E quando ele vê que Deus aceita o outro, que vive de maneira santa, irrepreensível, que está lutando contra o pecado, que quer viver diferente do mundo, então as pessoas criam essa inveja, criam essa perseguição contra aqueles que servem a Deus e que Deus vai e recebe. Então essa perseguição se levanta. As pessoas religiosas perseguem aqueles que eles sabem que Deus os aceita. Isso é um rancor, é uma inveja, uma ira que brota na pessoa devido a ele querer de qualquer maneira ser aceito, vivendo de qualquer maneira. Então aquela vida, o sangue derramado de Abel, ele exige que haja um pagamento e deve ser a morte. Então ele sangue continua clamando por vingança.
E enquanto o sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário, ele traz para nós o perdão dos pecados, ele traz a purificação, ele traz a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus demonstrado por nós. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova que nos ama, oferecendo o seu próprio Filho para dar a vida por nós. Tópico 2, o vingador. A lei dava o direito ao vingador do sangue, números 35, 19 e 21b. Goel em hebraico. Então, redentor, remidor, vingador, de matar o assassino onde quer que o encontrasse. Vingar o sangue era no Oriente Médio uma questão de honra da família. Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Era uma grande desonra para a família não vingar o assassinato de um ente querido. Isso é mantido ainda hoje nessa parte do mundo. Porém, o Senhor Jesus mandou substituir a vingança pelo perdão. Mateus 5, 38 e 39. Então aí, o Goel, é o vingador, é o remidor. Até Jesus tem esse nome de Goel, porque ele remiu os nossos pecados. Ele nos comprou para Deus. Então ele é aquele que é o nosso irmão que nos comprou para Deus. Então ele nos remiu, ele nos justificou diante de Deus. Então vamos dizer assim que ele vingou, a nossa morte. Nós tínhamos que morrer e ele morreu em nosso lugar. Então Goel. E aqui então o Antigo Testamento significava então que o parente vingava a morte do seu parente. Então era uma coisa que considerada certeza. Se alguém matasse alguém na sua família, você tinha que matar essa pessoa ou matar a família da pessoa. Então era uma coisa normal isso. Ainda existe isso em muitos lugares, inclusive no Oriente Médio ainda existe muito isso. Então se alguém matar alguém ali, essa pessoa vai e mata a família do outro. Existe isso também muito nas famílias italianas, que nós sabemos que as pessoas fazem muito isso. Um mata a família, alguém, um membro de uma família, então essa família vai e mata os membros da outra família. E aquelas guerras de gangues, existe muito isso também. Então esse sentimento existe no ser humano, de vingança. Pode ver aí que os filmes que nós vemos hoje no cinema, a maioria, talvez 90% dos filmes, são feitos em cima disso, da vingança. Sempre acontece um assassinato de alguém, aí a família desse alguém vai vingar esse assassinato. Ou alguém traiu alguém, o outro, por vingança, vai e trai essa pessoa também. Então veja só, a vingança está aí no coração do homem. Agora, o que Jesus ensina? Que deve haver o quê? O perdão. O perdão significa misericórdia, graça, amor. É isso que Jesus ensinou. Nós devemos perdoar os nossos inimigos. Então é o contrário da vingança. Então deve haver o perdão, a misericórdia. A pessoa não merece. Até se conta uma coisa interessante sobre uma mãe que ela foi até Napoleão Bonaparte. E aquele soldado, ele havia abandonado o campo de batalha. Então, pela lei do exército, ele teria que ser morto por deserção. Então, Napoleão aplica ali a lei, pena máxima, pena capital àquele soldado. Ele deveria ser morto. Então a mãe chega a Napoleão, a mãe desse rapaz, e pede misericórdia. Ela diz: eu quero que o Senhor tenha misericórdia do meu filho, que você não o mate. Então ele diz: não tem jeito, é a lei, ele merece morrer, ele tem que morrer. E ela disse: eu estou pedindo misericórdia por isso mesmo, porque a misericórdia diz que ele merece morrer, mas que ele alcançou o perdão. Então eu quero que o Senhor tenha misericórdia dele. E diz a história que Napoleão, devido à intervenção daquela mãe, acabou tendo misericórdia desse soldado. E ele não morreu.
foi preso, mas não morreu, devido a esse pedido da mãe por misericórdia. E é interessante então que nós todos temos que nos lembrar que nós merecemos. A pessoa só pode ser salva se ela chegar à conclusão de que ela pecou e que merece ir para o inferno. Merece morrer numa cruz. Então o que vai acontecer? Deus vai aplicar a misericórdia. Nós merecemos morrer, mas Deus não vai nos matar na cruz. Nós merecemos ir para o inferno, mas Deus nos concedeu a oportunidade de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, de aceitarmos o sacrifício que Ele fez em nosso lugar e sermos salvos. Então nós não somos salvos por merecimento, não é pelo que nós fazemos, mas pela misericórdia de Deus. Nós somos salvos é pela graça de Deus. Ele fez tudo o que era preciso fazer para nos salvar. Nós não merecemos nada. Tópico 3, então, a expiação pela vida. O crime de assassinato podia ser expiado por uma das duas maneiras estabelecidas na legislação mosaica. A primeira, no caso de homicídio doloso, em que a vida é expiada por outra, números 35 e 31, o assassino deve ser morto, ou seja, era vida por vida. Êxodo 21 e 23. A segunda diz respeito ao homicídio culposo, a busca de proteção em uma das cidades de refúgio. A expiação nesse caso é a morte do sacerdote da cidade, números 35 e 25. Então houve o assassinato, uma vida foi tirada. Então se julga. Houve a intenção de matar, então aí o homicídio doloso tem que ser pago com a morte daquele que matou. Então a outra opção é o quê? A pessoa matou outra pessoa sem a intenção de matar, que é o homicídio, aí no caso, agora o culposo. Então, se não teve a intenção de matar, ele se refugiava na cidade de refúgio, mas uma vida tinha que pagar pela vida daquele que morreu. Quem pagava? Era o sumo sacerdote. Então, quando o sumo sacerdote morria, uma vida estava dizendo, essa vida está sendo dada em lugar daquela vida que morreu. Então era pago a vida. Então veja só que quando Jesus morre, o que está acontecendo? Ele está morrendo em nosso lugar. Então ele morreu devido à morte que eu merecia morrer. Então ele morreu em meu lugar. Ele morreu a minha morte. Agora a conclusão diz, o Senhor Jesus vinculou o sexto mandamento à doutrina do amor ao próximo. Devemos manter nossa posição em favor da paz e da fraternidade, dizendo não à violência em suas diversas modalidades, para a glória de Deus. Então o que Jesus fez? Ele pegou os primeiros mandamentos e ligou ao amor a Deus. E pegou esses outros mandamentos e ligou ao amor ao próximo. Então esse mandamento aqui está ligado ao amor ao próximo. Então Jesus vinculou isso aí. Diz que amar aos outros como a si mesmo. Quem ama aos outros como a si mesmo, você não tem nem o dever, nem o direito e nem o desejo de se matar. Assim também você não pode e nem tem direito, nem dever e nem pode ter um desejo aí, ou vontade de que o seu próximo morra. Então está vinculado a isso aí. Jesus ligou a isso aí. Então o amor deve ser o mais importante na nossa vida. E tudo está resumido no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos.